paz do Senhor para os irmãos. Ei! Graças a Deus. Quem trouxe o teu exemplar bíblico, abra comigo no primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo de número 4, e vamos meditar nos versículos de número 9 e de número 10. Primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo de número 4, versículos de número 9 e de número 10, para a nossa breve meditação. E logo após a leitura, você senta glorificando a Deus numa noite especial, uma noite específica, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela, amém? Primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo de número 4, versículos de número 9 e de número 10, quem achou, diga amém. Ei! Assim está escrito na sacrossanta Bíblia: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores obtei a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E haja vista que há aí, pontinhos, e termina o versículo dizendo: e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. E você senta. Glória a Deus, aleluia! Graças a Deus, glória a Deus. E aos amigos da live, um beijo no seu coração. Olha nós aqui de novo para a honra e glória de Jesus Cristo. Aos irmãos aqui da casa, Deus seja louvado. Mais uma vez quero agradecer a minha companheira Cláudia, que chegou correndo do serviço e disse: eu vou com você. E ontem ela estava de cama, tadinha. Ô glória! Mas para a honra e glória de Jesus Cristo, ela está aqui glorificando a Deus conosco. E também aos jovens ali, Deus seja louvado. Ao pastor Márcio, Deus seja louvado. E a todos aqueles que nos acompanham pela live e que nos ouvem através do microfone. E antes de mais nada, eu disse que eu ia falar sobre esta noite que é especial. Para mim é uma honra. E o pastor Paulo Rogério sabe disso. Então eu só quero desejar toda a sorte de bênção. Que o Papai do Céu derrame bênçãos ímpares sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, né? Que cada vez mais você e a sua companheira sejam cada vez mais agraciados pela presença do Espírito Santo, amém? E que se Deus deu para vocês esse ministério aqui, pode acreditar que é de Deus. Interpéries todos nós recebemos um dia após o outro, mas a constância e o Espírito nos conforta, nos dá graça cada dia. Então eu quero do fundo do meu coração, antes de mais nada, desejar um feliz aniversário, e que muitas primaveras como essa se repitam por muitos anos, e eu quero levar para a eternidade essa comunhão que nós temos. Amém, Jesus? Nos conhecíamos quando nós jogávamos o time de lá. Agora, como nós jogamos o time de cá, Deus honra, é de Deus, verdade? Deus seja louvado. Agora que eu já fiz as felicitações, senhoras e senhores, eu quero que você coloque agora toda a vossa atenção, porque Deus tem um pouquinho ainda da porção para derramar sobre nossas vidas. Haja vista que nós tomamos partido do livro das crônicas dos reis de Israel, o primeiro livro, o capítulo de número 4, e os versículos de número 9 e os versículos de número 10, que vai falar de um certo moribundo, que na qual a Bíblia vai chamá-lo de Jabes. E uma das coisas que realmente me chama a atenção, casal de pastores, pastor Márcio, querida Cláudia, jovens que estão aí no fundo também nos acompanhando, e você aí na live, uma das coisas que me chama a atenção quando eu leio aqui esse versículo, Jabes, realmente o segredo ímpar aqui está na mãe. Porque já vista que o versículo 9 vai dizer: e sua mãe lhe deu um nome, qual? Jabes. E traduzindo, a própria Bíblia vai dizer: porque com muitas dores eu
eu gerei. Com muitos gritos de parto ele veio ao mundo. E sabe por que eu digo isso, jovens? Vocês que estão aí na flor da juventude, esbeltos, lindos, com uma vida aí toda pela frente. E eu quero crer que tudo que vocês plantaram dentro do seu coração, o Senhor vai realizar. Aleluia! Em nome de Jesus, o Senhor vai realizar. Eu não sei de nada, mas o Espírito Santo que está aqui nesta noite, eu quero desejar para vocês saúde, eu quero desejar para vocês paz, todo o projeto, tudo aquilo que vocês estão aí montando juntos como casal, eu quero que Deus abençoe, amém? Jesus, receba isso do fundo do coração. Mas aqui este jovem, por nome de Jabes, segundo a própria mãe que colocou, é muito lindo isso, sabe por quê? E a minha digníssima Cláudia, a pastora, vai muito bem entender o que eu vou dizer aqui. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Sabe o que a Bíblia está tentando transmitir, transliterar para nós aqui, querido pastor Márcio? Que quando realmente a mãe lhe coloca, a Bíblia destaca que a mãe lhe coloca o nome de Jabes. Por quê? Porque foi com muito choro, foi com muito sangue derramado. Eu quase parti dessa papel, porque você já sabe que quando uma mãe está no seu período gestativo, e quando ela corre para o hospital, para conceber a sua prole, para trazer ao mundo uma vida concebida por Deus Todo-Poderoso que está lá nos céus, nos completando nessa noite. Vocês sabem que realmente há ali duas vidas que estão em xeque na mesa de cirurgia. Está da criança e está da mãe. E muitas das vezes nós testemunhamos, muitas vezes a mãe vai dessa para melhor, mas o filho fica. Ou vice-versa, muitas vezes. O filho parte dessa para melhor, mas aí a mãe fica. Ou muitas vezes é ceifar das duas vidas. Então é isso que eu acho lindo nesse segredo que a Bíblia nos revela. O segredo aqui já começa na vida de Jabes pelo nome da mãe. A mãe fala: eu coloquei o nome de Jabes porque foi um parto difícil, foi um parto duro, eu quase fui e o garoto quase não sobreviveu, mas para a honra e glória do Cristo Todo-Poderoso, ele nasceu saudável e a mãe ainda deu o nome da sua herança de Jabes. Eu vou abrir um parênteses aqui. Se tu tem coragem, pessoas, já levanta tua mão porque eu vou profetizar. O teu Jabes não vai morrer, o teu Jabes não vai se acabar. Quando eu falo de Jabes, a linguagem contemporânea trazendo para nós, eu estou falando do teu projeto, eu estou falando do teu futuro, eu estou falando dos teus sonhos, eu estou falando do teu caminho. Não vai morrer, porque o Deus da glória está aqui nessa noite dando vitalidade e saúde. Se você acredita nessa palavra profética, levanta tua mão, rasga teu grito e agradeça. Glória a Deus! Oh, Deus tremendo! Deus lindo! Ai, meu Deus do céu, que coisa linda! Eu vou explodir nesse lugar aqui hoje, e que o inferno segure. Meu Deus do céu! É isso que a Bíblia quer dizer, que quando a mãe lhe coloca o nome de Jabes, que traduzindo é daquele que causa dor. Ai, mas nasce. Graças a Deus. E sabe outra coisa que me chama a atenção aqui? A primeira coisa foi que a mãe lhe deu o nome, Jabes. E já entendemos isso aqui. Outra coisa que me chama a atenção aqui, senhoras e senhores, é que o judeu, até hoje, tem uns judeus aí remanescentes, que levam esse negócio do nome muito a sério. Eu me chamo Robson, por chamar Robson, nome de identificação. Pastor Paulo, se chama Paulo Rogério, nome de identificação. Como você me conhece? Robson. Como eu sou chamado? Robson. Como eu sou agraciado? Robson. Identificação. Mas se tratando da cultura judaica aqui, o judeu leva o nome muito a sério. E três coisas aqui nós temos que considerar. Que quando um judeu vai colocar o nome do seu filho ou da sua filha, existe um conceito revelador, existe um conceito tradicional e existe um conceito circunstancial. Vou repetir. Existe o conceito revelador, existe o conceito tradicional e existe o conceito circunstancial. Se não, vamos ver o que diz a Bíblia. Aonde que na Bíblia eu acho um conceito
conceito revelador, meu querido pastor Ross? Muito simples. Êxodo capítulo 3, que quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo, que já passava mais de 430 anos escravos e curtindo a amargura da escravidão do Egito, a missão é dada. Não vou me prolongar, que eu quero ser sucinto em minhas palavras. Mas aí então Moisés começa a indagar com Deus sobre algumas coisas. E uma das coisas é: tá bom, Senhor, eu aceito a tarefa, mas quando eu chegar no teu povo, eles vão me perguntar: qual é o nome do Deus que me enviou? É Deus. O pastor, aleluia! Qual é o nome, Deus? Não precisa, só vou dar um. Fala que o Arrié, Serarrié, me enviou a voz. É Deus. Fala que o eu sou te enviou a voz. Ali é a revelação, o nome revelador. Deus está revelando o teu caráter para Moisés. Não precisa de nome nenhum, só vou te dar um. É Deus. Eu só vou te dar um. Aleluia. Aleluia. Deus ali está decodificando. Moisés ia ser enviado ainda para libertar o povo, mas Deus já estava enxergando eles 40 anos no deserto. Olha, Moisés, se eles precisarem do refrigério no sol escaldante, eu serei a sombra. Se precisar de uma fogueira para aquecer no frio do deserto, eu serei o aquecedor. Se precisar de carne gorda caipira, eu mandarei vento contrário e velharei cordonices. Se precisar de pão, por 39 anos e 8 meses caiu um maná do deserto. Então daí o nome revelador. Irmão, sabe o que Deus está mandando eu dizer para nós aqui nessa noite? Ele vai ser o que nós precisarmos que Ele seja. Se é uma provisão na sua casa, assim vai ser. Se é realmente saúde para alguém da sua família, assim vai ser. Se é uma porta aberta para alguém que você está pedindo, assim vai ser. E você que me acompanha através da internet, e se for quebra de feitiçaria, retaliação do inferno, em nome de Jesus Cristo, assim vai ser. Meu Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Meu Deus. Oh, Deus tremendo. E qual é a outra circunstância? O nome tradicional. E aonde que eu acho isso? Vai lá em Lucas. Vou falar de um certo casal. Como era de costume, ceder o incenso no altar. E lá vai um certo levita, por nome de Zacarias. E a sua mulher era estranha. E ambos avançados de idade. E para o judeu, para não gerar, era maldição pura, perpétua. Mas aí Deus resolveu pensar: não, tem propósito daquele outro lá. Gabriel desce lá. Oh, e Deus. quando no dia e no costume ele entra a porta dentro, ele vê o anjo Gabriel no lado direito do altar. Eita Deus. Eu tenho uma mensagem para vocês, Zacarias. Não se preocupe, que assim a tua esposa, ela vai gerar um filho. E quando nascer, você vai colocar o nome de João ou Batista. Mas como nós somos pequenos, como nós somos falhos, a nossa massa cinzenta, chamada cérebro, que está guardada dentro da caixa torácica, muitas vezes duvida desta bênção. Ele duvidou e não creu. Colocou a dificuldade, a velhice, colocou o útero infértil da mulher acima da bênção. Aí o Gabriel: por que você duvidou? Enquanto o menino não nascer, você vai ficar mudo. É Deus, olha aí, pai. Passa o tempo, o menino nasce, passa 8 dias, é apresentado no templo para ser circuncidado segundo o costume. Aí começa um quebra-quebra. O sacerdote: vai ser Zacarias. A mãe fala: não vai ser Zacarias, vai ser João Batista. Os parentes falam: vai ser Zacarias, vai seguir a tradição familiar. Não vai nada. O Gabriel falou que segundo Deus Todo-Poderoso vai ser João Batista. Circunstância tradicional. Queria seguir a tradição. Mas aí quando foi perguntado pro pai, ficou mudo, mas ouvia, não via? E aí, Zacarias, como é
tabuazinha, pediu um giz e escreveu lá e levantou lá: João, o Batista. Aleluia! Não é a minha vontade, a sua vontade. É Deus! É a vontade de Deus que sempre vai prevalecer. É Deus! Não adianta fazer desse jeito, não vai dar certo. É Deus que quer que você faça do outro jeito. Quem está entendendo, levanta a tua mão e glorifica a Deus. Glória a Deus! Aleluia, Deus. E qual é a tua circunstância? Acabamos de ler aqui. A circunstância. A circunstância da mãe de Jabes era de morte. Parto difícil. Todo o quadro estava montado. Era para partir dessa para melhor. A mãe e quem sabe o filho. Mas nasceu o filho e a mãe sobreviveu. Então o que ela fez? Devido à circunstância, eu vou colocar o nome de Deus. É Deus! Porque com muitas Aleluia. dores eu gemei. Vamos encerrar? Eu sei que está gostoso, mas eu vou encerrar. Quem sabe um dia eu volto. Oh, glória! Então vamos para a última parte aqui, ó. Eu sei que está gostoso, mas eu vou fechar minha vida. Oh, glória! Oh, glória! Essa noite é do Senhor, não é minha, é do Senhor. Glória a Deus. Bendito. Mas vamos lá para a última. Agora que nós entendemos que o segredo aqui do versículo que lemos era a mãe de Jabes, porque colocou o nome dele de Jabes devido à circunstância. Agora que nós entendemos que o judeu leva um nome muito a sério, porque ele não vai colocar o nome apenas como identificação, existe circunstância, ou seja, revelador, circunstancial e tradicional. E agora então vamos para a revelação que na qual Deus colocou e me inspira a dizer aqui nesta noite. Jabes cresce, mas só que tem um problema, pastor Márcio. O garoto vai crescer com o nome. Porque se é uma coisa, pastor, que nós recebemos, porque nós não pedimos, mas não temos como escapar, jovens, é 3 coisas. E eu quero ver alguém provar para mim. Viu, internauta? Se eu estiver errado, por favor, manda lá na rede social lá do Robson lá, viu? Se eu estiver errado. Mas são 3 coisas que quando nascemos, já estamos esperando, recebemos, não pedimos, mas recebemos por uma vida inteira. 3 coisas. Primeiro, o pai. Não escolhemos o pai. Segundo, a mãe. Não escolhemos a mãe. E a terceira coisa, um nome. E Jabes agora vai andar toda a vida com esse nome, Jabes. E eu imagino, senhoras e senhores, você que me acompanha aí na live, o garoto crescendo no meio de chacota. O garoto crescendo no meio de zombaria. O garoto crescendo no meio de ofensas. O garoto crescendo no meio de humilhação. Pancada após pancada. Fazendo 10 anos, pancada. Fazendo 15 anos, pancada. Chegando à maturidade aos 20 para 25 anos, pancada. Lá vai aquele que causou dores na mãe. Lá vai aquele que quase ceifou a vida da mãe. Porque judeu é duro, é difícil, são cruéis. E o garoto, todo santo dia, saía da tenda, lá vai o moço. Lá vai aquele que só causa dor na mãe. Lá vai aquele que só causa decepção na mãe. E eu imagino todos os dias o garoto descendo no rio, se olhando no reflexo das águas, com lágrimas dos olhos e falando: meu Deus, até quando isso vai durar? Aleluia, Deus. Porque ele era jovem, ele era esbelto, ele tinha planos, ele arquitetava alguma coisa boa na vida, mas a sua história sempre lhe dava algo negativo. Aquele que sempre decepcionava a mãe. E quer uma coisa dura é quando os filhos decepcionam os pais. O pai pode até perdoar porque é pai. A mãe pode até abraçar, mas na cabeça, no psique do garoto sempre vai ficar aquela mácula, aquela mancha. E só existe um que pode arrancar isso. Aleluia, Deus. A mãe não poderia dar aquilo que Jabes queria. Os parentes não poderiam dar aquilo que Jabes queria. O presbítero Robson não poderia dar aquilo que Jabes queria. E o que era? Bem, aqui mostra uma coisa, pastor Márcio. Ele poderia ser jovem sim.
Mas que o garoto era inteligente, ele é. Que o garoto tinha sabedoria, tinha. Bem, o pai, eu não sei, porque a Bíblia não vai falar do nome do pai. Tem mãe, tá lá, mas também a Bíblia não mostra o nome da mãe. Mas uma coisa vai ficar comigo com ela, vida. Chaves, aquele que sempre vai causar dor na mãe. Eu não posso mudar meu nome. Olha a inteligência do garoto aqui, ó. Eu não posso mudar meu nome, mas a minha história eu vou mudar. Aleluia, Deus. Olha aí. Não. Melhor ainda esse glória a Deus. Você não está entendendo. O nome eu não posso mudar. O pai eu não posso descartar. A mãe eu não posso jogar fora. Mas uma coisa eu posso. A minha história não vai ser manchada com sangue. Não vai ser manchada com frustração. Não vai ser manchada com desgraça. Eu vou mudar a minha história. Quem está entendendo? 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 Glorifica, exalta, ama e chame por ele aqui nessa noite em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meu Deus! Glória a Deus. Mas espera aí, presbítero Bob, e como que eu faço isso? Eu acabei de falar, só existe um. Olha o dedo de profeta. É Deus. Quer mudar o rumo das suas coisas? Quer mudar a sua história? Olha como é que o garoto é inteligente. Não muda o nome, mas vou mudar a minha história. E como é que você vai fazer isso? Lê lá o versículo 10. Então Jabes, o que causou dor na mãe, invocou o nome do Deus de Israel. Coisa boa. Aleluia. Glória. Não foi Maomé, não foi Siddhartha Gautama, ou seja, Buda. Não foi Aparecida, com muito respeito, mas não foi. Ele invocou o Deus de Israel. Aí começou. Se o Senhor for comigo, porque sozinho eu não posso nada. É Deus. Olha aí, Pai. Se a tua mão poderosa me cobrir, porque flechas vão vir, vão querer me arrebentar. Porque a Bíblia diz, dardos inflamados do inimigo está aí, ó, todo santo dia querendo nos acertar. O laço do passarinheiro e a peste perniciosa. Mas não, eu quero a tua mão poderosa. E se os meus alargares o Senhor amplificar, porque eu quero crescer. Aí, Jorge, oh, coisa linda. Eu quero ter uma faculdade. Eu quero ter casa própria. Eu quero ter um nome, renome. Eu quero que os quatro cantos da terra saibam o que eu sou, o que eu fui e o que eu deixei nessa terra. Porque se um dia eu partir, não, aquele lá teve história. Aleluia, Deus. Aqui, ó. Se os meus termos o Senhor amplificar. Oh glória, levanta a tua mão porque eu vou profetizar agora. Se você realmente tremer e temer ao Deus de Israel nessa noite, os teus alargares serão amplificados no nome de Jesus. A mão poderosa dele já está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre a rua que tu mora, em nome de Jesus Cristo. E pode acreditar, em nome de Cristo, os quatro cantos da terra vai saber quem tu é, quem tu foi. Eu falei que eu ia ser rápido, cinto. E Deus, eu não vou falar da última parte não, porque a última parte vai falar. E Deus concedeu tudo o que havia pedido. Eu vou colocar só os pontinhos. Porque há um espaço de tempo entre e Deus concedeu tudo aquilo que ele havia pedido e os pontinhos. Sabe o que quer dizer os pontinhos? O garoto foi, quer dizer, não ficou parado.
não aceitou a situação. Então não aceite a situação. Aleluia. Não importa a circunstância, não importa. Se está doendo, não fique parado. Vá à luta. Vai conquistar. Vai agarrar. Porque você pode. Você consegue. Em nome de Jesus Cristo. A mão poderosa cobriu ele. Por quê? Porque desde então a gente não vê o Jabes doente. Nós não vemos Jabes preso. Nós não vemos Jabes morto. Nós não vemos Jabes ferido. Por quê? Porque a mão poderosa de Deus lhe cobriu de toda a peste perniciosa, de todo laço parceria e de todo o dardo inflamado do inimigo. Glória a Deus. Segundo, e se os meus termos o Senhor amplificar? Quer dizer que o garoto foi embora causando dores na mãe, não foi? Foi ou não foi? Mas quando ele voltou, ó, presta atenção, ele foi com a estigma causando dor na mãe. Só decepcionava a mãe. Só trouxe tristeza na mãe. Mas quando ele voltou, a Bíblia vai chamar de quê? E Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Irmão, não. Melhora esse glória a Deus aí. Você não está entendendo. Sabe quem que é ilustre? Ilustre é Pelé. Ilustre é Papa. Ilustre é Roberto Carlos. Ilustre é o presidente da República dos Estados Unidos da América, a maior potência mundial. Isso aí é ser ilustre. Mas a Bíblia vai dizer que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Por quê? Aí sai dos pontinhos, aí vem para a parte final do versículo 10 do capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas de Israel. O que vai dizer? Porque Deus concedeu tudo aquilo que havia pedido. Não, levanta a tua mão porque está fresquinho. Deus vai conceder